Pedro, daqui a pouco vai entrar no circuito, é para o Joseph, é a questão envolvendo, vamos dizer, a escritura e a religião. Tá certo? Fazer um paralelo que eu não sei se o Joseph teve na época em que ele estava na igreja, ou pelo menos pensando em sair, algum tipo de orientação que mostrasse para ele que, de repente, pode ser até fundamental isso, tá certo? A verdade de que a Bíblia, ela hoje é vamos dizer assim, um instrumento, né, do cristianismo. Então, a Bíblia, se falar em Bíblia, está falando em um aparelho, uma ferramenta da religião cristã, católica protestante. Fato, verdade. Só que se você for observar como surgiram as cartas de Paulo, por exemplo, que estão na Bíblia, você vai perceber que Paulo escreveu as cartas dele num período que Paulo havia saído da religião judaísta, do judaísmo, e não estava em religião nenhuma. Eu não sei se o Joseph teve noção disso ou tem. Por exemplo, Paulo escreveu aos Coríntios, a Gálatas, Tessalonicenses, Colossenses, Timóteo, Filemão, Tito. Escreveu as cartas dele, as cartas paulinas. Hoje, essas cartas fazem parte de um livro religioso, a Bíblia, e da religião do cristianismo. Mas Paulo, escrevendo essas cartas, não escreveu para o cristianismo. Não escreveu a pedido do Papa, porque ele não existia. Não escreveu a pedido do Lutero, porque ele não existia. A religião da época em que Paulo estava lá era a religião judaica. E Paulo não escreveu a pedido do sacerdote, porque justamente os sacerdotes daquela religião foram os que bateram no Paulo, onde Paulo ia. Então, quando você vê, por exemplo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, qualquer pessoa hoje vai ser levada a entender, mesmo que alguém não diga para ela, mas vai ser levada a entender que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos para a Igreja Católica e que são dela, são ferramenta dela. E a verdade imutável, porque é histórica, que esses livros não foram escritos para religião nenhuma. Ou seja, esses livros não têm a ver com religião. A religião cristã que se achou no direito de pegar esses livros, colocar na Bíblia e usar como instrumento para que as pessoas achem, imaginem, suponham, e a partir daí tem uma certeza, sem ter sido originada de uma verdade, de que esses livros pertencem à Bíblia, que é da Igreja Católica, ou pode-se dizer também da protestante, porque é filha da católica. Tá certo? Não. Aí, ô Joseph, vou fechar esse assunto que é longo, você vai não só para as cartas de Paulo, para os evangelhos, mas para as outras cartas do Novo Testamento, Judas, João, Epístola de João, a carta de Judas Zelote, de Pedro, segunda carta de Pedro, Apocalipse. Você vai para qualquer carta ou livro no Novo Testamento e procura buscar conhecer. Veio de qual religião? Nenhuma. Esses homens escreveram sem esses homens estar representando ou estar participando de nenhuma religião. E se for para o Velho Testamento? A religião judaica, o judaísmo nem existia. O judaísmo veio existir depois que Pompeu o Grande invadiu Jerusalém. Antes não tinha judaísmo. Tinha uma lei de Moisés, mas não fazia parte de nenhuma religião. Pergunto, qual religião Moisés criou? Ele era o papa da religião dele, o sacerdote, ele era o quê? Então, na verdade, as escrituras, os livros de Jeremias, Zacarias, Ezequiel, os livros dos profetas, não fizeram parte de nenhuma religião. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você pode conhecer, qualquer pessoa pode conhecer o que está nos livros dos profetas, o que está nos evangelhos, o que está nas cartas, sem precisar anexar a religião. Porque não fizeram, quando for escrita, parte de nenhuma religião. E para mim até hoje não faz. Porque se o católico colocou na Bíblia, é o problema deles. E se Lutero deixou permanecer, também o problema é deles. O que eu quero saber é quem escreveu aquelas cartas não escreveu para a religião. Então você pode conhecer o que está ali e até tentar atender o que está ali, embora já atende, já faz a vontade do Pai, sem precisar de religião. Porque não fala em religião nessas cartas, né, nos evangelhos e nos livros dos profetas. Não toca em religião. Assim, eu digo o seguinte, o que o Criador dos céus e da terra, o Pai, quer de nós?
É ser religioso ou buscar ele alguma religião? Ou apenas que venhamos a viver bem um com os outros? Se o que o Pai quer de nós e o que ele pede, isso eu desafio qualquer um a provar que está errado, que é que a gente venha amar o próximo como a si mesmo, eu pergunto, baseado em que não vamos acreditar na existência do Pai? Se o que fazemos já é isso, o que restou agora para ele não existir? Vê se eu entendo. Qual o motivo vamos levar a crer que ele não existe? Se o que nós fazemos é justamente a única coisa que ele nos pede, através do que deixou na Escritura, sem religião. Eu não sei se entenderam, deixa aberto para quem quiser comentar.